Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você para nós iniciarmos mais um trimestre. E olha só, como eu falei no último vídeo, agora é alusões, imagens e símbolos. Então, se você tem a sua lição aí, já prepara a caneta porque a gente vai fazer a revisão nesse momento, ok? Essa lição aqui está espetacular porque o tema dela vai envolver profecias, ok? E se você não sabe muito de profecia, então já se inscreve no canal, porque você vai aprender muito esse trimestre. Lembrando que com a graça de Deus, nós já estamos no 4º trimestre aqui no canal. Então, se você faz parte disso, eu quero te agradecer muito, porque é você que faz a gente ter energia para continuar fazendo aqui, ok? Então, convide os amigos, convide os parentes para se inscrever no canal, para a gente chegar a mais pessoas, ok? Então, antes de fazermos aí a nossa introdução da lição, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que nós vamos ter aqui. Pedimos que o Senhor sempre seja o nosso guia e que nós possamos não só aprender, mas também aplicar tudo que for ensinado aqui nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos acompanhe e esteja conosco, tanto aqui como com quem está assistindo esse vídeo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. O título da lição dessa semana é Alguns Princípios da Profecia. Olha só que legal, então a gente vai ver como que a gente pode começar a estudar a profecia, tá? Mas antes de nós entrarmos no tema, nós vamos ver qual que é o nosso verso para memorizar, que está lá em Jeremias 9:24. E olha só que interessante, leia comigo aí na tela. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse verso que a gente acabou de ler é muito interessante para nós aplicarmos ele na nossa vida. Será que a gente está se gloriando em alguma coisa? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um talento que é muito bom em alguma coisa, que é o próprio talento, a definição de talento, e ela usa aquilo para se beneficiar, para ter todas as glórias para ela mesma, sendo que foi Deus que deu essa capacidade para ela. Então, por exemplo, cantar. Cantar é um dom divino, A gente sabe que muitas pessoas têm esse dom. Só que quando tem esse dom, está honrando a Deus ou honrando o seu próprio nome, Então a gente tem que pensar nisso. Eu dei aqui só o exemplo da música, mas tem muitos outros exemplos, Então, preste bem atenção na sua vida o que você tem feito para ver se você está gloriando a Deus ou gloriando o seu nome, ok? Então vamos lá para a introdução da lição. Aqui vai dizer que, como em todos os assuntos bíblicos, sempre há divergências. Então, nesse ponto de profecia não é diferente. Infelizmente, muitas pessoas acham que alguns livros da Bíblia estão selados, ou seja, que não é para o nosso tempo, que não é para o nosso entendimento. Assim, em vez de tentar compreender, as pessoas evitam esses temas. E muitas vezes incentivados por líderes que são bem intencionados, só que não compreendem o real significado do livro. Esses líderes pensam que estudar esses temas podem causar mais problemas do que resolvem. Mas sabia que nem sempre foi assim? Durante mais ou menos 1800 anos, havia unidade na igreja, principalmente em questões de profecia, que é o que 1 Coríntios 1:10 vai dizer para nós. Olha só o que está escrito. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, nessa semana, nesse estudo que você está acompanhando, nós vamos entender um pouquinho mais sobre profecias e como interpretar elas de maneira coerente e confiável, ok? Então fica aí e vamos prosseguir com a parte de domingo. A parte de domingo é super interessante. Quem lê, entenda. Esse é o título de domingo. Se você entrar numa livraria e observar as obras de profecias bíblicas, você vai notar que existem vários livros, vários contextos e muita divergência com relação ao mesmo assunto. Talvez você seja até tentado a pensar que o livro como Apocalipse é incompreendível. Uns falam que o anticristo é uma metáfora, outros dizem que o anticristo ainda vai vir, outros dizem outras coisas. Mas, no entanto, a Bíblia ensina o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias. Vamos então ver alguns versos na Bíblia? Você vai notar aí na parte da primeira pergunta os versos que nós vamos ler. Então, tem um verso de Mateus, Apocalipse, outro de Mateus e Jeremias. Então, eu vou ler na sequência e eu espero também que você acompanhe, ok? Nesses textos, nós vamos entender por que Deus se dá a conhecer, ok? Então, presta atenção. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vocês conseguiram entender os versos que nós lemos? O primeiro, que foi lá em Mateus 24:15, diz que nós entenderíamos quando lêssemos essa parte aqui que Daniel citou anteriormente. O segundo texto que nós lemos, que foi Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurados aqueles que ouvem e colocam em prática tudo o que ouvem. E ainda finaliza dizendo que o tempo está próximo. Então quer dizer que nós precisamos entender esse tipo de conteúdo. Mateus 11:29 vai nos chamar a aprender um pouco mais sobre a Bíblia, porque é justamente ela que fala do caráter de Cristo. Então olha só, de várias formas, a Bíblia nos chamando para encontrar o Criador. Tudo que Deus quer é que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. E para nós termos, é através do estudo da Bíblia, da lição que nós estamos fazendo aqui, da oração, de cânticos. Então são formas de nós achegarmos mais a Deus. Só que nós não podemos estudar a Bíblia de qualquer forma. Ela não é um livro secular, ela é um livro sagrado. A Bíblia é sagrada, né? Como nós sabemos. Portanto, em qualquer momento que você for estudar a Bíblia, você tem que fazer oração antes, para que o Espírito Santo ilumine a sua leitura, para que você tenha a humildade de reconhecer o que ele está te falando. Se você vai com um pensamento já formado para encontrar o que você quer na Bíblia, o seu estudo não vai ser perfeito. Então tenha a humildade de pedir a orientação do Espírito Santo, porque assim com certeza você vai aprender muito no seu estudo. Vamos para a nossa parte de segunda-feira? Deus deseja ser conhecido. Eu achei essa introdução de segunda-feira muito interessante. Tenta imaginar aí você em outro país e você precisa de algo urgente, como um hospital ou uma farmácia, só que você não consegue se comunicar com aquelas pessoas daquele lugar. Quão frustrante para você seria essa situação? Com Deus surge um problema diferente. Olha só o que ele diz lá em Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O problema não é que Deus não tem vocabulário para se comunicar conosco. O problema é que nós não temos vocabulário nem capacidade intelectual para entender o que Ele quer dizer para nós. E quanto a isso, vamos ver então na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o conhecimento de Deus? Vamos lá para Salmo 139, dos versículos 1 até o 6. Olha só que fascinante esses versos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Esses versos são muito fascinantes porque descrevem que nós, quando confiamos em Deus, nós temos que descansar, porque Ele é infinitamente mais inteligente que nós. Então, se você depõe a sua vida diariamente nas mãos dele, você tem que descansar, porque a sua vida está entregue nas melhores mãos que poderiam estar, ok? E ainda continua. Vamos lá para Salmo 147, versículo 5, que diz o seguinte: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro nesse estudo aqui é que jamais nós conheceremos a total inteligência de Deus. Pois como sabemos, Ele é um ser infinito e onisciente. Nós mal conseguimos entender as coisas criadas, imagina tentar conhecer e entender o Criador. É simplesmente impossível. No entanto, mesmo que sejamos incapazes de entender tudo, nós podemos entender tudo o que precisamos para a nossa salvação. E agora eu queria fazer um convite para você. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, nós vamos iniciar aqui no canal, no dia 28 desse mês de abril, o nosso estudo Ensinos de Jesus. É um estudo muito interessante que você vai aprender muito, tá? Então vamos continuar com a programação da lição, ali quinta-feira ou sexta-feira,
e esse estudo da lição vai ser toda segunda-feira, ok? Então marque aí na sua agenda que vai começar dia 28 do mês de abril. Então se você quer estudar a Bíblia com profundidade, esse tema vai ser especialmente para você, ok? Então não esqueça, dia 28 de abril nós estaremos aqui para começar o nosso estudo bíblico, ok? Então chame seus amigos, chame os seus parentes, que vai ser muito bom, ok? Vamos então para a nossa parte de terça-feira, que o título é A Ordem para Selar as Palavras. Pera, mas o que isso quer dizer? Vamos primeiro para a Bíblia, e aí a gente faz os comentários, ok? Vamos então lá para Daniel 12, versículo 4. E junto a esse verso, nós vamos também ler Apocalipse 22, versículo 10. Olha só o que está escrito. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não é incomum achar muitas pessoas que pensam que esse verso que nós lemos de Daniel diz que esse saber que se multiplicaria seria sobre avanços científicos, tecnologia de ponta e até mesmo na área dos transportes. Mas se você ler atentamente o verso, olha só o que diz. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então aqui a gente entende que o saber multiplicará está falando justamente do livro de Daniel. As profecias que ele contém, você consegue ver na história os acontecimentos. Esse pequeno detalhe, esse verso de Daniel, torna ele diferente de Apocalipse. Porque como nós vimos em Apocalipse, o anjo fala para João não selar as palavras daquele livro. O Apocalipse deveria ser compreendido desde o início, porque segundo o anjo, o tempo do fim já estava próximo. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel, e alguns conseguiram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou muito depois da profecia dos 1260 anos. Estudiosos chegaram à conclusão que algo espetacular aconteceria no fim de 1843. O mais conhecido deles, sem dúvida, foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram um grande movimento do advento no século XIX, que depois daria origem à igreja remanescente e uma compreensão mais clara das mensagens angélicas que nós podemos ver lá em Apocalipse. Então, o nascimento do movimento adventista foi justamente a predição que Daniel fez lá atrás, que no tempo do fim o saber se multiplicaria. Por outro lado, sem julgar a salvação individual das pessoas, nós vemos quanta escuridão temos na cristandade hoje em dia. Uma verdade tão clara quanto o mandamento do sábado, muitas pessoas ignoram. Podemos também citar outros ensinamentos aqui entorpecidos sobre a morte. Muitas pessoas pensam que há vida após a morte, o que geralmente inclui o conceito de um inferno para os ímpios. É por isso que eu quero te convidar a estudar a Bíblia a partir do dia 28 desse mês. Então não esqueça, coloque essa data na sua agenda, porque vai ser sensacional. Você vai poder tirar todas as dúvidas da Bíblia que você tem, ok? Vamos então para a nossa parte de quarta-feira, estudando a palavra. Olha só que interessante. Os adventistas devem muito a Guilherme Miller pela compreensão que tem das profecias. Embora o entendimento dele sobre algumas passagens não fosse perfeitas, o método de estudo da Bíblia que ele utilizou foi muito importante. Isso abriu caminho para o nascimento do movimento remanescente dos últimos dias. Vamos então para a Bíblia para ver como que a Bíblia nos ensina a estudar ela? Olha só que interessante. Vamos então ler os textos bíblicos? Vamos começar por Mateus 5,18. Olha só o que diz. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeça. Se você unir só 2 peças ou 3, vai ser impossível você saber qual que é a imagem. Talvez com poucas peças você consiga definir cavalos na imagem, e com isso você tende a concluir que a imagem vai ser só sobre cavalos. Contudo, outras peças revelam galinha e vaca. Então, depois de você montar centenas de peças, você percebe que é uma paisagem, que inclui uma cidade, uma fazenda, uma cadeia de montanhas. Então, olha só que importante que é você não pegar simples textos e já fazer uma doutrina em cima disso. Você precisa estudar a Bíblia no contexto inteiro, para ver tudo que ela fala sobre o mesmo tema.
Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem. Eles tiram um texto do seu contexto e unem acontecimentos atuais que não têm conexão. Onde o correto era ver o que a Bíblia tem a dizer mais sobre aquele texto. Por isso, como eu disse, é importante que você veja todos os versos que falam sobre o mesmo tema para você estudar aquele tema, ok? Que é justamente o que a gente vai fazer no nosso estudo a partir do dia 28, ok? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira? Literal ou simbólico? Esse é o título da nossa parte de quinta-feira. Quando estudamos profecias, uma das principais questões que temos que lidar é se aquele texto é literal ou simbólico. Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como saber o que significa esse símbolo? A principal maneira de descobrir isso é analisando o que mais a Bíblia fala sobre essas figuras e símbolos. O que não podemos é trazer esse simbolismo para a nossa época. Por exemplo, muitas pessoas achavam que a ursa de Daniel 7 significava a Rússia dos nossos dias. Por quê? Porque essa imagem é usada hoje como símbolo desse país. Então, com isso, chegamos à conclusão que essa não é uma forma confiável de interpretar as profecias bíblicas, ok? Então, aqui, se você for ver aí na sua lição, traz 3 lances diversos para você descobrir o símbolo de cada coisa. Então, aqui trouxe chifre, né? Também trouxe espada, simbolizando a palavra de Deus, e também trouxe a mulher que representa a igreja. Mas eu queria que você visse na tela agora. Essa lista é uma tabela de conversão profética. Na primeira coluna vai aparecer os símbolos. Na segunda coluna, o que eles representam. E na terceira coluna, a passagem bíblica que vai nos dar a entender ali o que significam, ok? Então, essa daqui é uma tabela que não está completa, tá? São os principais aqui que a gente pode aprender, mas você pode tirar um print aí para os seus estudos, ok? Principalmente quando você for ler Apocalipse, é interessante que você tenha aí os versos para você conseguir entender melhor o que cada um significa, ok? Então vocês viram que eu não preciso chegar aqui e tentar definir com você o que significa cada coisa? A própria Bíblia vai dar a definição do que ela quer dizer. Então aqui nós não precisamos chegar com achismos, ok? Como eu disse, a Bíblia, ela se interpreta. Então, basta que você tenha humildade de pedir a Deus orientação, que você vai com certeza entender muito melhor. Uma pergunta muito pertinente que você pode fazer é: por que Deus usou símbolos em vez de falar claramente o que ele queria dizer? Existem muitas razões para Deus ter escolhido essa forma de trazer as informações na Bíblia. Por exemplo, na época que Apocalipse foi escrito, se João tivesse mencionado Roma diretamente, a igreja seria muito mais perseguida. Sejam quais forem as razões para o uso desses símbolos, podemos ter certeza que Deus quer que nós entendamos o que esses símbolos significam. Então vamos para a nossa última parte, que é a parte de sexta-feira, o nosso estudo adicional. Aqui vem trazendo um capítulo para você ler sobre Guilherme Miller, para você entender mais um pouco do que foi falado aqui, tá? Esse capítulo está lá em O Grande Conflito. Olha, se você não leu esse livro, leia, separe um tempo porque ele é espetacular, tá? E como eu sempre te digo, eu quero que você leia na íntegra o texto de sexta-feira. Mas eu só vou ler um parágrafo, ok? Então, acompanhe comigo aí na tela ou na sua lição. Olha só o que diz. Pastores e povo declaravam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. No entanto, Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel, com relação aos acontecimentos que ocorreriam na época deles, e disse: quem lê, entenda. E a afirmação de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, se você pegar aí o livro de Apocalipse, lá no início dele, nos primeiros 3 versos, você vai ver que é uma revelação de Deus. Então, como que é um livro selado, um livro incompreendido, sendo que no primeiro versículo ele já define a finalidade do livro? Meu amigo, se você tiver a coragem de pedir a Deus a iluminação para entender o que o livro de Apocalipse e toda a Bíblia falam, ele vai te ajudar. Eu espero que essa seja a introdução de um trimestre espetacular na sua vida. E eu espero também que você estude diariamente, para que na quinta-feira ou sexta-feira nós possamos revisar juntos, ok? Eu te espero na próxima semana. Até mais!